Fala pessoal, tudo bom? A aula de hoje é uma aula temática. O título é Pandemia de Covid-19 e suas consequências demográficas e socioeconômicas. Bom, nessa aula vamos tratar de alguns aspectos geográficos e essa breve história da pandemia, que começa oficialmente no dia 1º de dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, uma cidade de aproximadamente 10 milhões de habitantes. 1º de dezembro foi o primeiro caso. A notificação desse caso aconteceu só no final de dezembro, mas a data de início é 1º de dezembro, a data do primeiro caso confirmado pela China. Entre janeiro e março de 2020 acontece a expansão mundial. Para a gente ter uma ideia, no Brasil, dia 25 de janeiro de 2020 foi notificado o primeiro caso de Covid-19 na cidade de São Paulo. Só que apenas no dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde dá o nome de pandemia. Inclusive, a OMS recebeu algumas críticas pela demora em nomear essa crise sanitária internacional de pandemia. Por que da crítica? Quando a OMS determina a existência de uma pandemia, confirma, oficializa, passa a existir legalmente dentro da ONU e da OMS o princípio da cooperação internacional, ou seja, a união de esforços, sejam eles de logística para transporte de insumos, de medicamentos, etc., seja de logística, seja econômico-financeiro, de uma ajuda e cooperação internacional de investimentos, seja uma cooperação política, social, humanitária, buscando conter o avanço de uma pandemia. Como a OMS, só em março de 2011, só em 11 de março de 2020, ela determina a existência de uma pandemia, a cooperação internacional ela aconteceu relativamente de maneira tardia. Poderia ter determinado a pandemia antes de março de 2020. Por exemplo, no final de fevereiro já estava no Brasil. E na prática ela já estava presente, a Covid-19, em todos os continentes do mundo. Mas em 11 de março de 2020, pandemia, e do ponto de vista legal internacional, a existência do nome pandemia dado à Covid-19 abre espaço para esse modelo de cooperação econômico, logístico, social, científico internacional. Agora, foi um processo, uma pandemia, uma expansão da doença muito rápido. Por que essa expansão se deu com muita velocidade? Se a gente pensar entre dezembro e março, ela já estava presente em todo o planeta Terra. Essa rápida expansão da Covid-19 ela acontece, em primeiro motivo, por causa da urbanização. Pensando geograficamente, né, gente? Por causa da urbanização. Segundo a ONU, 55% da população mundial em 2020 vive em áreas urbanas. Como o ser humano ele é o propagador da Covid-19, quanto mais adensada essa população tiver, maior a chance de propagação da doença. E o adensamento demográfico ele acontece especialmente em áreas urbanas. A estimativa é que até 2050 a gente tenha mais de 70% da população mundial vivendo em áreas urbanas. Qual é o resultado disso? Um processo de urbanização que acontece ao longo do século XVIII, XIX e especialmente do século XX, acabou favorecendo a rápida expansão, propagação da Covid-19. Um outro fator que contribui é o modal de transporte, porque quem propaga a doença é o ser humano. E o ser humano, ao circular em escala global, acaba propagando a doença em escala global. O transporte aéreo, a longas distâncias, é o mais utilizado pelo ser humano. E o transporte marítimo é o mais utilizado para circular mercadorias. As mercadorias, menos do que as pessoas, mas elas também têm papel na propagação, principalmente nas mercadorias contaminadas, em embalagens contaminadas, como já foram registradas em várias partes do mundo. Resultado: além do adensamento, urbanização, o transporte aéreo, circulação de pessoas em escala global, e o transporte marítimo, circulação de mercadorias em escala global, ele acabou favorecendo a rápida circulação do vírus. E essa circulação de pessoas e mercadorias ela ficou muito intensa, ou cada vez mais intensa, a partir da década de 90. Como nós estamos em pleno século XXI, as tecnologias e a velocidade do transporte ela tem sido cada vez mais rápida. Por isso, o fortalecimento da globalização
marcado pela circulação de pessoas e mercadorias, ele favorece também a rápida expansão. Vocês estão vendo aí agora na tela um mapa que mostra os principais fluxos comerciais do mundo. Quando a gente fala de fluxos comerciais, estamos falando de fluxos de mercadorias. Nesse mapa, as setas azuis mais grossas representam os maiores fluxos de mercadorias e as setas mais finas, os menores fluxos. Reparem nesse mapa que o hemisfério norte ele controla a circulação de mercadorias no mundo e também de pessoas. Então, Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia, especialmente Japão e China, é onde tem o maior fluxo mundial. Se o maior fluxo mundial está no hemisfério norte, significa que essa porção do mundo centralizou a propagação da doença. O hemisfério sul, especialmente a América Latina, a América do Sul com destaque, a África, são regiões periféricas no cenário econômico mundial e, consequentemente, periféricas na circulação de mercadorias e pessoas. Então, a propagação da Covid-19 ela aconteceu em menor escala, num primeiro momento, nessas regiões mais periféricas. Esse mapa mostrou para a gente que o hemisfério norte ele centraliza a economia mundial e, por consequência, ele centraliza o número de casos. Então, a gente pode fazer uma divisão territorial e econômica no cenário mundial do número de casos. Os países centrais, que são os países do hemisfério norte especialmente, concentram o número de casos, já que concentram a circulação de pessoas e mercadorias, num primeiro momento da pandemia, tratando aqui especialmente do primeiro semestre de 2020. Esse mapa que vocês estão vendo agora é um mapa que mostra a ocorrência da Covid-19 no mundo. Se a gente analisar com calma, a gente vai perceber também que o hemisfério norte ele centraliza esses casos. Estados Unidos, especialmente, Europa, as bolinhas vermelhas muito adensadas, Oriente Médio e a Ásia, com destaque para a China, que está no hemisfério norte. O hemisfério sul, América do Sul, grandes porções da África, parte da Ásia e da Austrália, concentração, e Nova Zelândia, concentração de casos muito menores. Os dois mapas que eu apresentei para vocês mostram exatamente a lógica do transporte circulando pessoas e mercadorias numa lógica de globalização e centralizando os casos no primeiro semestre de 2020, no início dessa pandemia, nos países centrais, mostrando o que a gente chama de divisão internacional do trabalho. A divisão econômica e social dos países, países centrais e países periféricos, simplificando essa divisão. No Brasil, esse modelo mundial de expansão ele se reproduz. No caso do Brasil, a reprodução ela não está entre países centrais e periféricos, mas entre cidades centrais e regiões periféricas. Vocês estão vendo um mapa aí agora, que é um mapa chamado de hierarquia urbana. Existem cidades que têm importância maior do que outras. Por exemplo, quanto mais escuro tiver a legenda, mais importante é a cidade em termos nacionais e em termos globais. Quanto mais clara for a cidade, mais pro amarelo, menor é o grau de importância dessa cidade. Então repara que a cidade de São Paulo ela é a mais escura de todas. Ela tem uma grande influência nacional e ela é considerada também uma metrópole global, ou seja, ela se conecta com o mundo com mais eficiência do que as outras cidades brasileiras. E existem outras cidades no Brasil chamadas de metrópoles nacionais ou especialmente as metrópoles regionais, que são as que estão meio laranja. E a gente está falando de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife, Belém, Manaus e Goiânia. Repara que existe uma lógica na hierarquia urbana brasileira, cidades mais importantes e cidades menos importantes, seguindo mais ou menos a mesma lógica mundial, países centrais e países periféricos. E os casos de coronavírus no Brasil, eles seguem exatamente essa lógica. Eles começam nas cidades de maior importância e migram para cidades de menor importância. O mapa que vocês estão vendo aí nesse momento é o coronavírus no Brasil em abril de 2020, ou seja, a gente estava relativamente no começo da pandemia. Repara que as bolinhas maiores, os maiores círculos, eles se concentram nas cidades de maior importância do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. E na sequência tem as metrópoles regionais. Aí a gente fala de Manaus, Belém, Fortaleza, Belo Horizonte, Goiânia e assim por diante. Então repara que a gente pode ter questões
e uma análise sobre a Covid-19 no mundo e no Brasil, trabalhando a lógica das centralidades e das hierarquias. Exemplo disso, São Paulo teve o primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil. Concentração de casos no que a gente chama então de cidade global. São Paulo é a cidade global do Brasil. O que é uma cidade global? A que polariza a economia, as informações, a circulação de pessoas e mercadorias. Se polariza a circulação de pessoas e mercadorias, quem vai propagar a Covid-19 significa que o número de casos ele fica mais evidente. E como São Paulo tem um fluxo internacional muito grande, a pandemia que começa na China, espalha pelo Oriente Médio, Europa e Estados Unidos, ela acaba entrando no Brasil pela cidade de São Paulo. E principalmente pela população com maior poder aquisitivo, que é quem tem papel fundamental na propagação dessa doença. Então repara que é uma doença de centralidade econômica, seja territorial no mundo e no Brasil, países centrais e cidades globais, e centralidade econômica social, porque a população de maior nível social, que é quem tem a capacidade de viajar pelo mundo, acaba sendo responsável por propagar essa doença. Da cidade global, as doenças chegam nas metrópoles regionais, que estão diretamente conectadas com as cidades globais, e aí acontece em todas as regiões. Todas as regiões brasileiras passam a ter a Covid quando as metrópoles regionais conectadas à cidade global por via aérea ou por via terrestre no Brasil acabam tendo o número de casos, só que aí é importante chamar atenção para um detalhe no Brasil especialmente. No caso do Brasil, algumas metrópoles regionais elas se destacam não necessariamente pelo número de casos, mas elas se destacam pelo número de casos e mortes por milhão de habitantes. Ou seja, em termos relativos, elas podem não ter tantos casos quanto São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, as principais cidades. Mas elas se destacam pelo número de casos e mortes por milhão de habitantes. Duas cidades se destacam nesse caso, Manaus, região norte, e Fortaleza, região nordeste do Brasil. Por que nessas cidades, com grande destaque para Manaus, por exemplo, o número de mortes por milhão de habitantes se destaca no cenário brasileiro? Para dar um exemplo, vocês estão vendo um gráfico aí, por exemplo, do número de mortes por milhão de habitantes no Brasil. Repara que encabeçando a gente tem Belém, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Manaus. Repara que desses 4 primeiros colocados, só Rio de Janeiro é uma cidade de grande relevância no cenário nacional e internacional, cidades de metrópoles nacionais e cidade global. Belém, Fortaleza, Recife e Manaus são cidades periféricas no Brasil, porém com destaque em mortes por milhão de habitantes. Por que isso vai acontecer? Porque são cidades com grande taxa de periferização, a população ocupando as franjas, as bordas urbanas, com um grande processo de favelização. A favelização, pessoal, pode ser utilizada como expressão sem nenhum tom pejorativo ou preconceituoso. Desde 2002, a ONU coloca favela como um termo técnico. E o processo de favelização, ele nos mostra que há um precário acesso da população a alguns serviços, a moradia, a saneamento, a transporte, a segurança. E no caso da Covid-19, a falta de saneamento básico tem papel fundamental na propagação da doença e no aumento da possibilidade de morte. Porque a falta de saneamento básico, por exemplo, a falta de água tratada, a falta de coleta de esgoto, dificulta muito a higiene da população. Lavar as mãos vira um luxo. Se um dos mecanismos para evitar a propagação da Covid-19 é a higiene, é a limpeza, é lavar as mãos, por exemplo, a população com baixo acesso ao saneamento básico tem extrema dificuldade de conter o avanço da doença e acaba com o número de mortes por milhão, ele fica muito evidente. Na tabela que vocês estão vendo aí agora, a gente tem um ranking da coleta e do tratamento de esgoto no Brasil. Repara que, por exemplo, a cidade de Manaus, a população tem acesso, em 2016, só 10% da população tem acesso à coleta de esgoto. Para dar um exemplo, Belém, que é outra cidade da região norte, 12,62% da população tem acesso a tratamento de esgoto. Fortaleza, menos da metade da população tem acesso a tratamento de esgoto, o que representa para a gente uma diferença social dentro dessa pandemia. Quem propaga a doença num primeiro momento é a população de maior poder aquisitivo, mas quem morre por conta dessa doença é a população de menor poder aquisitivo, que é a população com menor acesso aos serviços básicos.
Isso demonstra a desigualdade socioeconômica que a doença também evidencia. E depois das metrópoles regionais, a doença passa a interiorizar no Brasil. E aí é uma doença que começa a chegar em todos os lugares. Praticamente todos os municípios brasileiros, com raríssimas exceções, têm coronavírus. Vocês estão vendo o mapa aí agora de notificação em 2020, estamos falando desse mapa aí já em setembro, outubro de 2020. Reparem que as bolinhas verdes, que são os números de casos, especialmente as maiores, mais de 1.000 casos, elas acabam alastrando por praticamente todo o território brasileiro. E essa interiorização, áreas rurais, cidades pequenas e médias, chega esse modelo de doença, né, essa propagação, por meio do rodoviarismo, uma característica muito brasileira. No mundo, a propagação é por transporte aéreo e marítimo, e no Brasil, desde o JK, o modelo rodoviário ele é a matriz de transporte brasileira. E aí a circulação de pessoas e mercadorias por rodovias, seguindo as rodovias, a interiorização da doença, áreas rurais, cidades pequenas e médias, são cidades normalmente com menos de 100 mil habitantes. Significa que muitas delas, no interior do Brasil, também com baixo acesso a saneamento básico, o que aumenta muito a taxa de mortalidade nas regiões mais pobres, mostrando, essa doença evidencia as desigualdades territoriais e econômicas que existem no mundo e no Brasil. Beleza, pessoal? Grande abraço!